Mergulhe nas profundezas mais sombrias dos oceanos e descubra os 3 caçadores mais brutais do reino marinho. Neste documentário, você vai conhecer predadores que combinam força, inteligência e estratégia para dominar as águas com precisão mortal. Prepare-se para explorar um lado do oceano que poucos ousam encarar, onde cada movimento pode ser o último e onde a natureza revela sua face mais selvagem e fascinante. Nosso planeta é coberto por vastos oceanos que escondem mistérios tão antigos quanto a própria Terra. Sob as ondas, longe dos olhos humanos, habita um mundo de beleza hipnotizante e de perigos absolutos. Ali, onde a luz do sol se desfaz em azul profundo, vivem criaturas que desafiam nossa compreensão, predadores tão adaptados, tão implacáveis, que redefinem o próprio conceito de sobrevivência. Este é um mergulho no lado mais sombrio e fascinante da vida marinha. Prepare-se. O oceano é belo, sim, mas também é um campo de batalha. Hoje, você vai mergulhar nas profundezas misteriosas dos oceanos e conhecer os predadores mais letais do planeta. Prepare-se para explorar um mundo oculto, onde beleza e morte nadam lado a lado, e onde a luta pela sobrevivência é uma dança silenciosa entre caçador e presa. A imensidão azul cobre mais de 70% da superfície do planeta, mas ainda sabemos menos sobre os oceanos do que sobre a superfície da Lua. Em suas profundezas vivem criaturas tão diferentes de nós, com anatomias e estratégias de vida que parecem saídas de um pesadelo ou de um filme de ficção científica. Algumas se escondem nas sombras, camufladas contra os recifes ou o fundo arenoso. Outras iluminam a escuridão com luz própria, usando a bioluminescência como isca, defesa ou comunicação. Mas entre todas, existem aquelas que dominam o ambiente com eficiência letal, os predadores marinhos. Esses caçadores são o ápice da cadeia alimentar aquática. Eles não apenas sobrevivem, eles moldam o ecossistema, controlam populações, impõem equilíbrio. E cada um deles, à sua maneira, é um prodígio da evolução. Seja pela força bruta, pela astúcia ou por armas químicas invisíveis, esses animais nos mostram o quão criativa e mortal a natureza pode ser. Eles não foram projetados para matar por prazer, mas para sobreviver com precisão cirúrgica. E é justamente essa eficiência que os torna tão fascinantes quanto temíveis. Imagine o tubarão branco deslizando pelas correntes com uma elegância sinistra. Seu corpo, aperfeiçoado por milhões de anos, é uma máquina de caça. Sentindo vibrações na água a quilômetros de distância, ele se orienta por campos eletromagnéticos e detecta até uma gota de sangue diluída em 1 milhão. Um único ataque pode ter a força de 1 tonelada. E ainda assim, ele escolhe o momento, certo, com paciência quase inteligente. O medo que esse animal inspira não vem apenas de sua aparência, mas daquilo que ele representa, o predador perfeito. Mas nem todo caçador é feito de músculos e dentes. A água-viva caixa, por exemplo, é uma ameaça quase invisível. Suas longas tentáculos parecem dançar nas correntes tropicais, mas cada fio contém milhares de células urticantes capazes de provocar dores lancinantes, paralisia e até a morte. Ela não precisa perseguir sua presa, basta tocá-la. É a armadilha, viva, que transforma beleza em perigo. Seu veneno é uma das toxinas mais potentes já documentadas, uma lembrança de que, no oceano, até a delicadeza pode matar. Outro mestre da caça é o polvo mímico, que não apenas se camufla com cores e texturas, mas imita outros animais perigosos para se defender ou enganar suas presas. Inteligente, ágil e dotado de tentáculos fortes, com ventosas capazes de manipular objetos com precisão, ele representa um tipo diferente de predador, o estrategista. Enquanto outros matam com força, ele vence com astúcia.
Seu cérebro é distribuído, parte dele está em seus braços, e sua capacidade de resolver problemas em tempo real intriga cientistas ao redor do mundo. Nas águas geladas do Ártico, encontramos a orca, o maior membro da família dos golfinhos. Diferente do que seu nome popular, baleia assassina, sugere, ela não é uma baleia, mas talvez seja o predador mais inteligente dos oceanos. Caçando em grupo, as orcas usam táticas coordenadas, comunicação sofisticada e aprendizado social para capturar presas. Elas encurralam cardumes, criam ondas para derrubar focas de blocos de gelo e ensinam seus filhotes a caçar desde pequenos. Mais do que força, elas operam com cooperação e cultura, algo raro no reino animal. Cada um desses predadores exerce um papel vital no equilíbrio ecológico dos mares. Sem eles, as populações de suas presas explodiriam, os recifes seriam sufocados por algas e todo o ecossistema marinho poderia entrar em colapso. Eles são os reguladores silenciosos, invisíveis à maioria, mas fundamentais para a saúde do planeta. Mesmo assim, muitos estão ameaçados. A pesca predatória, a destruição de habitats, a poluição dos oceanos e as mudanças climáticas colocam em risco não apenas esses predadores, mas todo o delicado equilíbrio que sustenta a vida marinha. Hoje, vamos atravessar as correntes da curiosidade para explorar os predadores mais mortais dos oceanos. Criaturas que, por milhões de anos, dominaram seus territórios com habilidades aperfeiçoadas pela evolução. Não são apenas assassinos naturais, são arquitetos do medo, engenheiros da caça, verdadeiros senhores dos mares. Cada encontro com eles é uma lição sobre o poder da natureza e os limites da nossa própria vulnerabilidade. Conhecê-los é mais do que observar comportamentos fascinantes. É compreender nosso lugar num mundo que não gira ao nosso redor. Prepare sua respiração, porque estamos indo fundo, mais fundo do que a luz alcança, mais fundo do que o som se propaga. Lá onde o escuro engole os contornos e a pressão pode esmagar um submarino. Lá é o domínio deles. E agora é hora de conhecer o que se esconde no azul. Em terceiro lugar, a estratégia mortal do tubarão branco. Entre todos os predadores marinhos, talvez nenhum cause tanto arrepio quanto o grande tubarão branco. Com até 6 metros de comprimento e pesando mais de 1 tonelada, esse gigante das águas frias é muito mais do que um símbolo de medo. Ele é o ápice da evolução predatória. Mas o que o torna tão letal não é apenas seu tamanho impressionante ou sua arcada dentária repleta de lâminas naturais afiadas como navalhas. O verdadeiro poder do tubarão branco está em algo mais sutil e ainda mais aterrador: sua mente. Ao contrário do que muitos pensam, o tubarão branco não é um assassino irracional, cego pelo instinto. Ele é um estrategista. Suas investidas contra focas, leões marinhos ou até mesmo pequenas baleias não são atos impulsivos. São ações deliberadas, planejadas com uma paciência quase fria. Ele observa, estuda, calcula e então, no momento exato, ataca com uma precisão que beira ao cirúrgico. Nada é por acaso. Imagine por um momento estar nadando em águas geladas e cristalinas ao largo da costa da Califórnia. Tudo parece em paz na superfície, mas nas sombras do azul profundo, uma silhueta se move com lentidão quase reverente. Camuflado contra o fundo arenoso do oceano, um grande tubarão branco se aproxima. Seus olhos negros analisam cada movimento. Ele não está apenas olhando. Está decifrando padrões, lendo intenções, calculando distância e velocidade.
Em uma fração de segundo, impulsiona seu corpo com uma força devastadora, rompendo a superfície como um míssil biológico. É o golpe de um predador que ensaiou aquela caçada milhares de vezes no palco silencioso do oceano. O tubarão branco também possui um dom raro entre os peixes: a habilidade de regular parcialmente sua temperatura corporal. Isso o torna um caçador formidável em águas frias, onde outras espécies se movem de forma mais lenta e vulnerável. Seus músculos aquecidos permitem explosões rápidas de velocidade, perseguições prolongadas e um alcance territorial muito maior do que a maioria de seus rivais. Ele não depende da sorte, ele depende da matemática biológica, da física do movimento, da perfeição evolutiva. Mas suas armas não param por aí. O olfato do grande tubarão branco é um dos mais sensíveis já documentados no reino animal. Ele pode detectar uma única gota de sangue diluída em até 10 bilhões de gotas de água. É como se o oceano falasse com ele e ele entendesse cada nuance. Além disso, seus sensores eletromagnéticos, conhecidos como ampolas de Lorenzini, captam o campo elétrico gerado pelas contrações musculares e pelos batimentos cardíacos das presas. Imagine ter um radar embutido no rosto, capaz de localizar a vida mesmo na mais completa escuridão. Essa é a realidade desse superpredador. E por mais que sua fama tenha sido impulsionada por décadas de cinema sensacionalista, com filmes como Tubarão, transformando-o em ícone do terror marinho, a verdade é ainda mais fascinante. O grande tubarão branco não é um monstro. Ele é um regulador, um guardião silencioso das cadeias alimentares dos oceanos. Ao caçar focas, ele impede a superpopulação dessas espécies, que poderiam consumir em excesso cardumes de peixes menores e desequilibrar todo o ecossistema. Sua presença mantém o equilíbrio, sua ausência causaria colapso. Muitas vezes, ao nos referirmos ao tubarão branco, usamos palavras como fantasma ou assassino das profundezas. Mas talvez devêssemos usar outra linguagem. Talvez ele seja mais parecido com um engenheiro do oceano, um arquiteto do equilíbrio natural. Sua existência não é sobre destruição, mas sobre controle. E esse controle é exercido com sabedoria selvagem, fruto de milhões de anos de seleção natural. Apesar de toda sua potência, o tubarão branco também é vulnerável. Ele cresce lentamente, atinge a maturidade sexual apenas depois de mais de uma década e tem ninhadas pequenas. Isso o torna especialmente sensível à pesca predatória e à destruição de habitat. Durante décadas, foi caçado por esporte, por superstição e por medo. Muitas populações colapsaram antes que a ciência pudesse compreendê-las. Hoje sabemos que proteger o tubarão branco não é apenas uma questão de empatia, é uma necessidade ecológica. Cientistas marinhos ao redor do mundo têm se dedicado a desmistificar sua imagem, rastreando seus movimentos por satélite, estudando seus comportamentos de migração e investigando sua interação com outras espécies. O que tem descoberto é uma criatura muito mais complexa do que supunhamos. Um animal com padrões sociais, com preferências alimentares específicas, com inteligência adaptativa. Um ser que respeita seu próprio território, que sabe recuar diante do risco, que escolhe com cuidado seus alvos. O grande tubarão branco é, acima de tudo, um lembrete da grandiosidade e da ordem do mundo natural. Ele nos obriga a reconhecer que nos oceanos não somos protagonistas, somos visitantes. Ele nos mostra que há mais estratégia do que brutalidade, mais ciência do que selvageria. E que, por trás dos olhos negros desse predador, há uma história escrita em gerações, feita de adaptação, de eficiência, de respeito silencioso ao ciclo da vida. Ele é o fantasma que habita as profundezas, sim, mas é também um espelho
um reflexo de como a natureza cria, molda e aperfeiçoa. E sua presença, longe de ser um aviso de perigo, deve ser vista como um sinal de que o oceano ainda respira com força, que sua máquina complexa ainda funciona, apesar das interferências humanas. Proteger o grande tubarão branco é proteger o próprio oceano. E protegê-lo é garantir o futuro da vida no planeta. Pois, no fim das contas, cada batida de suas nadadeiras move não apenas a água ao seu redor, mas o delicado equilíbrio do mundo que compartilhamos. Em segundo lugar, a inteligência como a arma dos golfinhos. Quando pensamos em golfinhos, o que vem à mente geralmente é algo doce e amigável. Um sorriso constante, saltos graciosos sobre as ondas, inteligência brincalhona e até aquela ideia de que eles gostam de humanos. Nos parques aquáticos, eles são estrelas saltitantes. Nos filmes, aliados dos náufragos e heróis marinhos. Mas sob essa imagem encantadora, quase mágica, esconde-se uma realidade muito mais complexa e surpreendente. Por trás dos olhos brilhantes e da pele lisa como seda, vive um dos predadores mais eficientes, coordenados e implacáveis dos oceanos. Sim, os golfinhos são predadores, e dos bons. Muitos esquecem, ou nunca souberam, que os golfinhos pertencem à mesma ordem dos cetáceos, sendo parentes próximos das orcas, também conhecidas como baleias assassinas. E com elas, compartilham não apenas a inteligência afiada, mas também comportamentos de caça sofisticados, estratégias de grupo elaboradas e uma capacidade quase militar de operar em equipe. Eles não caçam sozinhos. Eles caçam como um esquadrão. Enquanto um tubarão conta com seus dentes e força bruta, o golfinho conta com algo ainda mais temido no mundo natural: coordenação e pensamento tático. Quando atacam, fazem isso de forma organizada, muitas vezes cercando cardumes inteiros, pressionando as presas contra bancos de areia ou encurralando-as em bolhas de peixe. Um cerco planejado em silêncio e finalizado com precisão quase cirúrgica. Alguns grupos formam círculos perfeitos, obrigando os peixes a se amontoarem no centro. Então, um a um, os golfinhos mergulham na massa e se alimentam em turnos. Cada movimento parece coreografado, como se fosse ensaiado. E, na verdade, o cérebro dos golfinhos é um dos mais complexos do reino animal. Em proporção ao tamanho do corpo, é maior até do que o dos humanos. Eles são capazes de se comunicar através de uma linguagem sonora, rica em cliques, assobios e padrões vibratórios que os cientistas ainda estão tentando decifrar. Alguns pesquisadores acreditam que cada golfinho tem um nome sonoro próprio, um assobio assinatura. Eles também são capazes de reconhecer a si mesmos em espelhos, entender símbolos, aprender truques complexos e até se comunicar com humanos em ambientes controlados. Mas essa inteligência tem um lado sombrio, porque ela também é usada para matar. Em algumas regiões, como o Golfo do México, já foram documentadas caçadas em que os golfinhos trabalham em dupla. Um distrai e agita o cardume, enquanto o outro ataca por trás. É um comportamento semelhante ao de lobos ou leões. Em outras áreas, eles adaptam as táticas conforme a presa muda. Já foram vistos, por exemplo, arremessando polvos para o alto várias vezes antes de comê-los. Isso porque, se engolirem o polvo vivo, os tentáculos podem obstruir sua respiração. Então eles matam com inteligência. Planejam, aprendem, ajustam suas ações de acordo com o risco. Alguns golfinhos usam ferramentas. Em Shark Bay, na Austrália, uma população de golfinhos nariz de garrafa foi observada usando esponjas marinhas como luvas para proteger o focinho enquanto vasculham o fundo do mar em busca de presas escondidas.
Esse comportamento, transmitido de mãe para filhote, indica não apenas inteligência, mas cultura, uma tradição passada adiante como um ensinamento ancestral. E há ainda um lado mais agressivo, que muitos desconhecem ou preferem ignorar. Golfinhos machos, principalmente quando isolados ou em disputa por território, podem se tornar extremamente violentos. Há registros de ataques contra tubarões, nos quais os golfinhos os golpeiam com o rosto, o bico, em regiões vitais, como as brânquias ou o abdômen. Esses ataques são rápidos, ferozes e muitas vezes letais. O bico rígido de um golfinho, impulsionado por músculos poderosos e precisão absoluta, pode perfurar órgãos e desestabilizar até um predador do porte de um tubarão. Golfinhos vivem em sociedades complexas, com hierarquias, alianças, disputas, relações familiares e até laços emocionais. Alguns formam laços que duram a vida toda. Outros se organizam em grupos temporários, conforme interesses de caça ou reprodução. Eles reconhecem indivíduos, criam filhotes em comunidade, ajudam membros doentes e lamentam perdas. Mas também já foram observados matando filhotes de outros machos, uma estratégia de seleção reprodutiva que, embora cruel aos nossos olhos, tem lógica biológica. No oceano, nada é o que parece à primeira vista. Os golfinhos, com seu carisma natural, se tornaram embaixadores do mundo marinho. Mas talvez essa imagem precise ser revista. Eles não são apenas animais bonitos que sorriem enquanto saltam. São caçadores estrategistas com cérebros tão perigosos quanto dentes afiados. Sabem como enganar, manipular, aprender e adaptar. São capazes de carinho e de brutalidade, de cooperação e de violência. Em um mundo onde a sobrevivência exige mais do que força física, os golfinhos representam o triunfo da inteligência como arma. Eles são a prova viva de que o cérebro pode ser tão letal quanto uma mandíbula. E que, por mais encantadora que a natureza possa parecer, sua beleza muitas vezes esconde um código de comportamentos que beira o implacável. A lição aqui é simples, mas poderosa. Nunca subestime a beleza, nem o sorriso. No mar, nada é entregue, tudo é conquistado. E quando se trata de conquistar território, alimento ou garantir a sobrevivência dos seus, os golfinhos fazem isso com uma eficiência que surpreende até os mais céticos. Eles são os estrategistas do oceano, os arquitetos da caça e também, talvez, os maiores lembretes de que inteligência pode ser a forma mais perigosa de poder. Então, da próxima vez que vir um golfinho saltando no horizonte, lembre-se, você está vendo um dos caçadores mais refinados da Terra em ação. Um predador sorridente, um cérebro nadando. Em primeiro lugar, as orcas caçadoras de elite. As orcas, também conhecidas como baleias assassinas, talvez sejam o maior exemplo de inteligência letal dos mares. Elas não são apenas predadoras, são estrategistas. São caçadoras em equipe, com comportamentos tão coordenados, precisos e adaptativos que fazem parecer que foram treinadas, não pela mão humana, mas pela própria evolução ao longo de milhões de anos. Elas caçam com eficiência militar, em grupos organizados, chamados de pods, verdadeiras famílias comandadas por matriarcas experientes. Esses grupos possuem uma comunicação própria, baseada em vocalizações únicas, que funcionam como dialetos. Cada pod fala sua língua, cada grupo sua identidade, e com isso, sua própria cultura. Sim, cultura, porque não estamos falando
apenas de instintos básicos. Estamos falando de tradição passada entre gerações, de filhotes observando as técnicas dos mais velhos e, com o tempo, reproduzindo essas táticas com perfeição. Algumas orcas desenvolveram o hábito de se lançar de propósito na areia para capturar focas, uma manobra de extremo risco que exige cálculo preciso. Elas treinam, erram, aprendem e, quando dominam, ensinam. Isso é cultura, isso é aprendizado. Outras orcas, em águas geladas, desenvolveram um método ainda mais engenhoso. Nadam em grupo até um iceberg onde uma foca descansa e, juntas, criam uma onda sincronizada que faz o gelo balançar e a presa escorregar para a água. Um movimento coreografado que exige tempo, paciência e colaboração absoluta. Em outro lugar do planeta, já foram observadas imitando sons de focas ou golfinhos para enganar suas presas. Elas usam o som como armadilha, como isca, e esperam. Com calma e precisão, a orca não apenas caça, ela pensa e age, como um predador com mente de estrategista. Esses comportamentos são tão específicos de cada grupo que cientistas classificam as orcas em ecótipos, subdivisões baseadas em dieta, comportamento e localização geográfica. Há orcas que se especializam em caçar peixes, outras apenas mamíferos marinhos. Algumas não se misturam com outros grupos, mantendo uma identidade comportamental isolada. O oceano é vasto, e elas o conhecem como quem lê um mapa. Cada pod tem seu território, suas rotas, seus métodos. E isso tudo é ensinado, mantido e respeitado. Mas por trás dessa inteligência cultural, existe a face do predador absoluto. Orcas já foram vistas caçando tubarões brancos, e o mais impressionante, elas sabem exatamente onde atacar. Com precisão quase cirúrgica, abrem o abdômen do tubarão e retiram apenas o fígado, um órgão rico em gordura e nutrientes. Deixam o resto. É como se tivessem um manual anatômico gravado na mente. Uma capacidade tão específica que não pode ser reduzida ao acaso. Elas sabem o que querem, sabem como obter e sabem quando atacar. A força de uma orca é colossal. Pode medir até 9 metros de comprimento e pesar mais de 5 toneladas. Uma arma perigosa que, além do tamanho, tem uma supermente. Ao caçar em grupo, cada orca desempenha um papel. Algumas distraem, outras cercam. Há aquelas que atacam diretamente e outras que esperam o momento certo. Um pod em ação lembra um pelotão de elite. Não há confusão, apenas execução coordenada e quase sempre sucesso total. Apesar de seu apelido, baleia assassina, a orca não é tecnicamente uma baleia. Ela é, na verdade, o maior membro da família dos golfinhos e talvez o mais inteligente de todos. A complexidade de sua comunicação, os laços sociais profundos e sua capacidade de adaptação colocam a orca no topo da escala de cognição animal. Em cativeiro, já foram vistas ensinando truques a outras orcas. Na natureza, demonstram comportamentos que desafiam tudo que sabemos sobre consciência animal. Elas choram a morte de membros do grupo. Já foram registradas carregando o corpo de um filhote morto por dias, um comportamento que sugere luto. Também são capazes de reconhecer a si mesmas em espelhos, de brincar, de demonstrar empatia, mas também de atacar com brutalidade calculada quando necessário. Essa dualidade de afeto e violência faz da orca um símbolo poderoso da natureza em sua forma mais complexa. É importante notar que, embora existam milhares de registros de ataques a presas selvagens, não há casos confirmados de orcas atacando humanos na natureza. Elas nos observam. Muitas vezes se aproximam por curiosidade, mas raramente nos veem como alimento, o que não quer dizer que não sejam perigosas, porque são extremamente
Em cativeiro, o estresse e a quebra do ambiente social natural já provocaram acidentes fatais. E mesmo esses episódios revelam uma verdade inquietante. Manter uma criatura tão inteligente e socialmente complexa confinada pode ter consequências imprevisíveis. A orca não foi feita para tanques. Foi feita para o oceano aberto. Para nadar dezenas de quilômetros por dia, para caçar com os seus, para ensinar, para viver em comunidade. Talvez, mais do que qualquer outro animal marinho, a orca represente o ápice do que a natureza pode produzir quando combina inteligência, força e cooperação. É o predador total, a caçadora com cérebro e instinto, e ao mesmo tempo uma criatura social, capaz de afeto, de tradição, de comportamento cultural, algo que até pouco tempo atrás achávamos exclusivo dos humanos. O que a orca nos ensina, acima de tudo, é que o oceano é governado por códigos muito mais sofisticados do que podemos imaginar. Que a sobrevivência nem sempre é uma questão de força bruta, mas de conhecimento, paciência e tática. Que sob as ondas existe um mundo em que cada caça é uma operação, cada vocalização, uma mensagem, cada grupo, uma família, com passado e futuro, e que às vezes o maior predador do mar não é aquele com mais dentes, mas aquele com mais cérebro. Podemos concluir que o oceano é um palco onde o espetáculo da vida se desenrola sem testemunhas. Um cenário grandioso, onde a luz se dissolve em azul e os sons humanos não têm alcance. Lá, no silêncio absoluto das profundezas, a natureza comanda sua própria orquestra. E no topo dessa hierarquia silenciosa, três criaturas reinam com autoridade absoluta: o grande tubarão branco, o golfinho e a orca. Cada um, à sua maneira, representa uma face do poder. O tubarão, com sua letalidade crua e precisão evolutiva. O golfinho, com sua inteligência estratégica e coordenação social. A orca, com seu domínio total, força, mente, cultura. Juntos, eles não são apenas predadores, são os arquitetos do equilíbrio nos ecossistemas marinhos. Onde eles estão, há ordem. Onde eles caçam, há controle. Onde eles nadam, há história sendo escrita. Mas o que talvez nos impressione mais nesses três caçadores é como cada um deles nos força a repensar o que realmente significa ser selvagem. Porque a selvageria dos oceanos não é feita apenas de sangue e dentes, é feita de escolhas, de comportamentos que evoluíram ao longo de milhões de anos, de estratégias moldadas por tentativa e erro, transmitidas por instinto ou ensinadas como herança viva. Pense no tubarão branco, tão mal compreendido, visto por muitos como um monstro, quando na verdade é um regulador, um guardião invisível dos mares. Ele seleciona, equilibra, remove o mais fraco, dá espaço para o forte. Um predador que, sem saber, protege o ecossistema do colapso. E faz tudo isso com base em matemática evolutiva, cálculo puro, a forma mais objetiva da natureza agir. Agora pense nos golfinhos, sorridentes, brincalhões, mas absolutamente letais quando necessário. A combinação de cérebro avançado, comunicação sofisticada e cooperação os transforma em um dos caçadores mais eficientes já vistos. São engenheiros sociais do oceano. Criam vínculos duradouros, protegem os seus, planejam, testam, inovam e, quando decidem agir, fazem com precisão cirúrgica, não pela força, mas pela inteligência compartilhada. E então temos as orcas, o ápice, a fusão do físico com o mental, da força com a tática, do instinto com a cultura. Elas não apenas caçam, elas educam. Não apenas atacam, elas estudam, preparam o momento, colaboram. Cada grupo é uma sociedade, com regras próprias, hábitos herdados, tradições passadas.
a orca é, ao mesmo tempo, um predador e uma professora. Um animal com consciência social e domínio absoluto sobre seu mundo. O mais curioso, todos esses comportamentos nos espelham, ou talvez nos antecedem. Vemos neles inteligência, planejamento, sensibilidade, organização, características que costumamos julgar como exclusivamente humanas. Mas ali, sob as ondas, a natureza nos lembra de que não somos únicos, que a vida pensante não veste apenas pele, não anda em duas pernas, nem constrói cidades. Às vezes, ela nada em silêncio, com olhos que observam tudo e que entendem mais do que imaginamos. E nesse universo azul, a beleza convive com o medo. A elegância se mistura com a brutalidade. O momento em que o tubarão salta, o golfinho cerca ou a orca ataca é, ao mesmo tempo, aterrorizante e hipnotizante. Porque é a vida se impondo, é o instinto em sua forma mais pura e é o equilíbrio em ação. Os mares são vastos demais para compreendermos por completo. Mas quanto mais mergulhamos nesse mundo, mais percebemos que ele é regido por leis próprias, implacáveis, sim, mas também justas. Ninguém caça por prazer. Ninguém mata por maldade. Cada ataque é sobrevivência, cada presa um elo e cada predador um pilar invisível de um sistema maior. É por isso que proteger esses animais é proteger o próprio oceano, porque sem eles o equilíbrio se desfaz. Os peixes se multiplicam descontroladamente, as algas crescem demais, os recifes colapsam, tudo está conectado. Um tubarão a menos pode parecer irrelevante, mas é o primeiro passo de um efeito dominó invisível. A natureza, ao contrário de nós, nunca age isoladamente. Cada vida é uma engrenagem no mecanismo do planeta. E no fim, o que resta é respeito. Respeito por uma natureza que não é boazinha, mas é justa, que não é dócil, mas é sábia, que não é feita para nos servir, mas para nos lembrar de onde viemos, de que somos também parte da cadeia e que sem ela não sobrevivemos. Neste documentário, você mergulhou nas profundezas de um mundo onde a inteligência se camufla em barbatanas, onde a brutalidade tem propósito e onde a vida dança no limite entre a beleza e o instinto. Conheceu os senhores dos mares, não como monstros, mas como mestres, não como inimigos, mas como pilares. E agora, ao emergir dessas águas, talvez você os veja de outra forma. Não apenas como criaturas fascinantes, mas como professores silenciosos de um planeta que insiste todos os dias em nos ensinar algo novo. Basta ouvir, observar e respeitar. Você já conhecia esses top 3 caçadores brutais dos mares? Gostou do vídeo? Se sim, já se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Fique agora com imagens incríveis e impressionantes da vida marinha selvagem.